Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Multiplicação de radicais. Já vimos em propriedade dos radicais que raiz quadrada de 4 vezes 9, né, é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Né? Vimos que lá nas propriedades, né, dos radicais, né, nós vimos que quando nós temos, né, uma raiz, um produto, né, dentro de uma raiz, nós podemos simplesmente, né, fazer a raiz dos produtos. Quer dizer, a, a- se eu tenho uma raiz, né, de 4 vezes 9, né, eu posso fazer a raiz de 4 vezes a raiz de 9. Eu posso escrever, tá, esse produto como um produto de duas raízes. Então, uma multiplicação de duas raízes. Show? Então, logo podemos escrever que, né, a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. Quer dizer, da mesma forma que eu posso escrever a raiz quadrada de 4 vezes 9 como raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9, eu também posso fazer o inverso, né? Eu posso dizer que se eu tenho raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9, eu posso escrever então numa única raiz, tá? A raiz quadrada de 4 vezes 9. Sim? Então, de forma semelhante, nós temos, né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7, eu posso escrever como raiz cúbica de 14, né? 2 vezes 7, 14. Show? Que seria a raiz cúbica, né, de 2 vezes 7, tá? Raiz quinta de 6 vezes a raiz quinta de 11, eu posso escrever como a raiz quinta de 66, tá? 6 vezes 11, 66. Show? Então, se eu tenho, né, um produto, né, uma multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, tá? Isso é importante, tá? Eu posso, tá? Simplesmente, né, multiplicar aqui, tá? Os meus radicandos aqui, tá? E transformar isso numa única raiz, tá? Com o mesmo índice, ok? Show? Bom, de modo geral, num produto de dois ou mais radicais de mesmo índice, isso é importante, tá? Mantemos o índice e multiplicamos os radicandos. Então, por exemplo, né? Eu tenho raiz de 5 vezes a raiz de 6. Eu posso escrever como raiz de 5 vezes 6, que é igual a raiz quadrada de 30, tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6, eu posso escrever como uma única raiz, tá? 5 vezes 6, 30, raiz quadrada de 30. Show? Raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 12 é igual a raiz cúbica de 10 vezes 12, que é igual a raiz cúbica de 120. 2 raiz de 5 vezes a raiz de 7 vezes 3 raiz de 10, tá? Eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3, que multiplica, né? A raiz de 5 vezes a raiz de 7 vezes a raiz de 10. Quer dizer, a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 10, tá? E aí como é que fica, né? 2 vezes 3, 6. 6 raiz quadrada de 350. Por quê? Porque 5 vezes 10, 50, né? 50 vezes 7, 350. Show? Raiz quadrada de x menos 1 vezes a raiz quadrada de x mais 2, tá? Eu posso escrever como uma única raiz, né? X menos 1 vezes x mais 2. Isso vai ser x ao quadrado mais x menos 2, ok? Aqui a gente faz aquela famosa distributiva, lembra? Tá? E aí, né, resolvendo, vamos chegar, tá? Raiz de x ao quadrado mais x menos 2, ok? Se os radicais tiverem índices diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo índice e depois efetuar a operação. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz cúbica de 5, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC entre 2 e 3, tá? O MMC entre 2 e 3 é o 6, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou pegar esse 6, vou dividir por 2, vai dar 3, tá? Vou pegar esse 3, vou multiplicar pelo expoente que está aqui em cima do 2. Se não tem nada em cima do 2, então é 1, tá? Então 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então fica 2 elevado ao cubo. Raiz sexta de 2 elevado ao cubo. Por que raiz sexta? Porque meu MMC entre 2 e 3 é 6, tá?
Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a raiz sexta, tá? Vou pegar esse 6, vou dividir por 3. Vai dar 2, tá? Vou multiplicar esse 2 pelo índice que tá, pelo expoente que está em cima aqui do 5. Se não tem nada em cima do 5, meu expoente é 1, tá? Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, fica 5 elevado ao quadrado, tá? De novo, tá? Eu tirei o MMC entre 2 e 3, tá? Que deu 6. Peguei o 6, dividi por 2 e multipliquei pelo expoente do meu radicando aqui, tá? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 2 elevado ao cubo. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. 5 elevado ao quadrado. E aí fica assim. Raiz sexta de 2 ao cubo vezes raiz sexta de 5 ao quadrado. E aí como é que fica, né? Raiz sexta de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, 5 ao quadrado é 25, 8 vezes 25, raiz sexta, eu falei raiz cúbica, é raiz sexta, desculpa. Raiz sexta de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, tá? Vai dar raiz sexta de 200. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8, 5 ao quadrado é 25, 8 vezes 25 vai dar 200. Show? Raiz quadrada de AB vezes raiz cúbica de BC ao quadrado vezes raiz quinta de ABC. O que eu vou fazer? Vou tirar o MMC entre 2, 3 e 5. O MMC entre 2, 3 e 5 é o 30, tá? E aí vou fazer o mesmo processo. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 1, 15. Então vai ficar raiz 30 de A elevado a 15, B elevado a 15. Vezes 30 dividido por 3 vai dar 10, né? 10 vezes o expoente do B aqui é 1. 10 vezes 1, 10. O C que está elevado ao quadrado. Então, 10 vezes 2, 20. Tá lá, ó, tá? Vezes 30 dividido por 5 vai dar 6, tá? Aí fica assim, ó. A elevado a 6, B elevado a 6, C elevado a 6. Tá lá, ó, tá? Então fica assim, raiz 30, né, de índice 30, de A elevado a 15, B elevado a 15, vezes raiz de índice 30, de B elevado a 10, C elevado a 20, vezes raiz de índice 30 de A elevado a 6, B elevado a 6, C elevado a 6. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar tudo numa única raiz e vou multiplicar os índices que são os fatores que são semelhantes, tá? Então, o A eu vou multiplicar com A, o B eu vou multiplicar com B e vou multiplicar com B, o C eu vou multiplicar com C, tá? Então, multiplicação, né, de potência de mesma base, tá? Eu vou conservar aqui, né, o raiz 30, tá? E aí, ó, A elevado a 15 vezes A elevado a 6, eu conservo a base, que é o A, e somo os expoentes. 15 mais 6, 21, tá? B elevado a 15 vezes B elevado a 10 vezes B elevado a 6. Eu conservo a base, que é o B, e somo os expoentes. 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31. Tá? C elevado a 20 vezes C elevado a 6. Eu conservo a base, que é o C, e somo os expoentes. 20 mais 6, 26. Resposta final, raiz de índice 30, A elevado a 21, B elevado a 31, C elevado a 26. Show? Em alguns casos, podemos aplicar a propriedade distributiva. Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais 5. Né? Aqui eu tenho um parênteses e aí eu posso fazer aqui uma distributiva. Tá? A raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais, né, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, vezes 5, desculpa. Tá? A raiz quadrada de 3 vezes 2 mais a raiz quadrada de 3 vezes 5. E aí fica assim, raiz quadrada de 3 vezes 2, raiz quadrada de 6, tá? Raiz quadrada de 3 vezes 5, 5 raiz de 3. Resposta final, tá? Não dá para somar isso aqui, esses termos não são semelhantes, tá? Para por aqui. Show? Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 5. Então, como é que fica, né? Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7 menos, tá? A raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7, tá? Raiz quadrada menos, né? Menos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Então, como é que fica, né? 5 vezes 7, 35. Raiz quadrada de 5 vezes 5, né? Que vai dar raiz quadrada de 25,
tá? Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então fica raiz quadrada de 35 menos 5. 5 vezes 7, 35, tá? Raiz quadrada de 5 vezes 5 é 25. A raiz quadrada de 25 é 5, ele sai da raiz, ok? Tá? Então, raiz quadrada de 35 menos 5 é a resposta final, tá? 2 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5, tá? Então, a gente faz aqui a distributiva, tá? 2 vezes 3 mais, menos, desculpa, né? Menos 2 vezes raiz de 5, tá? Aí fica mais, né? Raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5 vezes raiz de 5, tá? Então, 2 vezes 3 menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5 menos raiz de 5 ao quadrado, né? Então, 2 vezes 3, 6, tá? Menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5 menos 5, né? Por quê? Porque raiz de 5 elevado ao quadrado, tá? A gente corta esse expoente com esse índice da raiz, né? O que sobra? Sobra 5. Tá? A resposta final, tá? O que sobra, né? 6 menos 5, 1. Vai dar raiz de 5 mais 1, tá? Menos 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, raiz de 5. 6 menos 5, 1. Então, raiz de 5 mais 1, tá? Aqui eu consigo somar, né? Aqui, no caso, subtrair os termos que são semelhantes, né? 6 menos 5, 1, tá? Menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, raiz de 5. Então, resposta final, raiz de 5 mais 1, ok? Exercício resolvido. Calcule os produtos, né? As multiplicações, tá? Raiz quinta de 15 vezes raiz quinta de 6. Aqui simplesmente, né, eu vou fazer 15 vezes 6, que vai dar 90, tá? Vai ser raiz quinta de 90, tá? 3 raiz quinta de 6 vezes 4 raiz quinta de 5, tá? O que eu vou fazer, né? 3 vezes 4, 12, tá? 6 vezes 5, 30, tá? Raiz quinta, como os índices das raízes são iguais, tá? Né? Tem o mesmo valor, então eu posso simplesmente multiplicar, tá? Raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 1 meio, tá? Como é que a gente faz, né? Então, eu posso escrever raiz quadrada de 1 meio como a raiz de 1 dividido pela raiz de 2, né? Lembra, propriedade também da radiciação, né? Se eu tenho uma razão, né, de uma raiz, eu posso ter uma razão também de duas raízes. Quer dizer, se eu tenho uma fração aqui, eu posso escrever essa fração como uma razão entre duas raízes, tá? Então fica assim, raiz de 2 vezes raiz de 1 vai dar raiz de 2, tá? Sobre a raiz de 2. Por quê? Porque aqui embaixo é 1, se não tem nada aqui embaixo é 1. 1 vezes raiz de 2, tá? Raiz de 2 dividido pela raiz de 2 vai dar 1, ok? Simples assim. Show? Raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 11, né? Isso vai dar raiz cúbica de 77. Por quê? Porque 7 vezes 11 é 77. 3 raiz cúbica de 2 vezes 2 raiz cúbica de 3, tá? 3 vezes 2, 6, tá? Raiz cúbica, a gente repete, 2 vezes 3, 6, ok? 3a raiz quarta de x ao quadrado y ao cubo vezes 2a raiz quarta de xy. Então, 3a vezes 2a, 6a, ok? 6a elevado ao quadrado, tá? Porque a vezes a elevado ao quadrado. Raiz quarta. Aí o que vai acontecer? X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo, né? A gente conserva a base e soma os expoentes, né? 2 mais 1, 3, tá? Y elevado ao cubo vezes y vai dar y elevado à quarta, né? A gente conserva a base, que é o y, e soma os expoentes, né? 3 mais 1, 4, ok? Multiplicação de potência de mesma base. Show? Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 50, raiz quinta de 300. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50 vai dar 300. Ok? 3 raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 3 sobre 8. Tá? Isso vai ser igual
o que vai acontecer, né? Eu vou multiplicar 3 raiz cúbica de 8, tá? Eu vou multiplicar por raiz cúbica de 3. 3 vezes, 3 vezes 8, né? 8 vezes 3, 24, tá? Então vai ficar 3 raiz cúbica de 24 sobre 8, tá? Se não tem nada aqui embaixo é 1. 1 vezes 8 é 8. Não dá para simplificar esse com esse, para por aqui, ok? Raiz quarta de m ao quadrado n ao quadrado vezes a raiz quarta de m ao cubo n ao quadrado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha raiz quarta. M ao quadrado vezes m ao cubo, né? A gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. N ao quadrado vezes n ao quadrado, n à quarta potência. A gente conserva a base, que é o n, e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Ok? 6 raiz cúbica de AB vezes 2 raiz cúbica de A ao quadrado B ao quadrado vezes 5 raiz cúbica de A quinta B a 7. O que vai acontecer? Todos os índices, está vendo, das minhas raízes são iguais. Eu vou simplesmente repetir, tá? 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60, tá? Agora, o meu A que está elevado a 1, aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 5. Então, fica 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. A elevado a 8. O meu B está elevado a 1, aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 7, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. B elevado a 10. Resposta final, ok? Raiz quinta de x à quarta dividido por y ao cubo vezes raiz quinta de 2x dividido por y ao quadrado. O que vai acontecer, né? Eu vou desmembrar isso aqui, tá? Eu vou escrever como raiz quinta de x à quarta sobre raiz quinta de y ao cubo, tá? Vezes raiz quinta de 2x sobre raiz quinta de y ao quadrado. E agora eu faço a multiplicação, tá? X à quarta, né? Vezes 2x aqui vai dar 2x à quinta, né? Tá? X à quarta vezes x, x à quinta. Y ao cubo vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo, a quinta potência, né? O que acontece, né? Eu conservo a base, que é o y, 3 mais 2, 5. Agora eu vou escrever como uma única raiz, tá? Raiz quinta de 2x à quinta sobre y à quinta. Show? Raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 2. Aqui, tá? O que a gente faz? Tiramos o m e mc entre 3 e 2, que é 6, tá? 6 dividido por 3 vai dar 2, vai ficar 3 elevado ao quadrado. 6 dividido por 2 é 3, vai ficar 2 elevado ao cubo, tá? Como é que fica? Raiz sexta de 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2 ao cubo, que é 8, tá? Vai dar raiz sexta de 72, ok? Raiz quarta de x ao cubo vezes raiz cúbica de x ao quadrado vezes x. Então, o MMC entre 4, 3 e 2 é 12. E aí o mesmíssimo processo, tá? 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. 12 dividido por 2 vai dar 6. Ok? E aí chegamos no resultado final, tá? Quer dizer, conservamos as bases aqui, tá? Somamos os expoentes. Nossa resposta final, tá? X raiz 12 de x elevado a 11, ok? Resolvendo tudo aqui, tá? X elevado a 23, o que eu vou fazer, né? Eu posso escrever x elevado a 12 vezes x elevado a 11. Esse 12 eu corto com esse 12, o que sobra, né? Esse x sai da raiz, esse x fica na raiz. Então, x raiz 12 de x elevado a 11. Raiz de índice 12 de x elevado a 11ª potência. Show? Então, raiz quadrada de 10 vezes a raiz quinta de 12 vezes a raiz cúbica de 30, tá? O MMC entre 2, 5 e 3 é 30, tá? E aí, fazendo todo aquele processo, vamos ter o quê? Raiz 30 de 10 elevado a 15, vezes raiz 30 de 12 elevado a 6, vezes raiz 30 de 30 elevado, raiz 30 de 30 elevado a 10, tá? 30 dividido por 2 é 15, né? Vai ficar 10 elevado a 15. Raiz 30 dividido por 5 vai dar 6, vai dar 12 elevado a 6, e raiz 30 dividido por 3 vai dar 10, né? Vai dar ficar 30 elevado a 10. Então, nesta situação, devemos fatorar os radicandos. Assim, né? Então, raiz 30 de 10 elevado a 15, tá? Eu vou escrever como raiz 30
de 2 vezes 5, que é 10, tá? 10 eu posso escrever como 2 vezes 5 elevado a 15. E aí eu vou escrever assim, né? Raiz 30 de 2 elevado a 15 vezes raiz 30 de 5 elevado a 15, ok? Por que que eu vou fazer isso? Porque por uma questão de, assim, fica conveniente para a gente, no final, eu vou pegar os termos que são semelhantes e vou conseguir somar, ok? Ou vou conseguir realizar a operação, vou conseguir multiplicar, ok? Raiz 30 de 12 elevado a 6, né? Fatorando 12, né? 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 6. Então, 32 2 elevado a 6 vezes 32 elevado a 6 vezes 30, 3 elevado a 6. Percebe que é o seguinte, olha, aqui eu tenho raiz 30 de 2 a 15, aqui eu tenho raiz 30 de 2 a 6 e raiz 30 de 2 a 6 novamente, tá? Aqui, por exemplo, né, fatorando aqui o 30, né, 2 vezes 3 vezes 5, eu tenho 2 elevado a 10, olha só, eu tenho 2 elevado a 15, 2 elevado a 10, tá vendo? Eu tenho agora, eu vou formando termos aqui que são semelhantes, ok? E aí como é que fica, né? Bom, e aí reorganizando, né, nós temos a seguinte situação, tá? Raiz 30 de 2 a 15, vezes raiz 30 de 2 a sexta, vezes raiz 30 de 2 a sexta, tá? Vezes raiz 30 de 2 a 10. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou manter aqui raiz 30, raiz quadrada de 30, vou conservar a minha base, que é o 2, e vou somar meus expoentes. 15 mais 6, 21, 21 mais 6, 27, mais 10, 37, tá? E aí, o que que acontece? Esse 37 eu posso escrever como 2 raiz de 30 vezes 2 raiz de 7. Esse 30 corta com esse 2 sai da raiz, tá? O que que sobra? 2 raiz 30 de 2 elevado a 7. Beleza, é a primeira. Aí a segunda, né? Raiz 30 de 3 elevado a 6 vezes raiz 30 de 3 elevado a 10 vezes... Isso vai ser igual a raiz 30 de 3 elevado a 16. Aqui eu não consigo desmembrar, tá? Esse 3 elevado a 16 vai ficar, tá? Raiz quinta de 5 elevado a 15 vezes raiz quinta de 5 elevado a 10 vai dar o quê? Raiz 30 de 5 elevado a 25. Bom, agora eu posso juntar tudo, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 raiz 30 de 2 elevado a 7 vezes, né? Raiz 30 de 3 elevado a 16 vezes raiz 30 de 5 elevado a 25. E aí eu vou simplesmente juntar tudo, tá? Raiz 30 de 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25. Se não quiser transformar isso aqui num único número, tá? Não tem problema, pode deixar assim, porque isso vai ser um número enorme, concorda? E aí depois a gente tentar desmembrar isso aqui, mas enfim, tá? Se quiser parar por aqui já está de bom tamanho. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, se a gente precisa trabalhar mais essas questões, tá? Quem puder dar uma olhadinha lá nos vídeos, né? Onde a gente fala sobre as propriedades da radiciação, tá? Toda aquela, né? Toda a radiciação, todo esse conjunto de conteúdo ali envolvendo radiciação, tá bom? Bom, e é isso. E se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, se gostou, dá um like. Se não gostou, escreve para mim por que que não gostou, tá bom? Bom, fica com Deus, um abração. Tchau, tchau.